você aqui na Rede Brasil de televisão, Mania FM, GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil, também nas nossas plataformas digitais. Daqui a pouco tem o seu alô, você que está participando do programa, mandando sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o 28999151214. Daqui a pouco eu mando o seu alô. Bem, o programa de hoje recebe com carinho, uma honra muito grande, Patrícia Brites, presidente da Associação dos Surdos de Cachoeiro, e a intérprete Camila Passos, que está aqui, volta aqui ao programa, e é sempre uma alegria muito grande. Patrícia, que bom ter você aqui de volta no programa, amiga. Tudo bem? Muito obrigada, tudo bom. Alegria grande receber você aqui. Você é a presidente da associação, é isso? Sou a presidente da Uhum. Essa associação... O período da minha presidência começou no ano passado, no mês de janeiro. Uhum. A associação existe há quanto tempo em Cachoeiro? Então, em junho desse ano, nós comemoramos 7 anos da existência da nossa associação. E a nossa associação é daqui de Cachoeiro, de Itapemirim, da nossa região. A associação é a associação dos surdos de Cachoeiro. Então, a associação das pessoas só com essa deficiência, é isso? Então, na verdade, a associação apoia os surdos, mas de vários locais perto da região sul do Espírito Santo. Uhum. Por exemplo, Itapemirim, Marataízes, Mimoso, Castelo, Alegre, Vargem Alta. São várias cidades próximas aqui de Cachoeiro. Nós também apoiamos. Uhum. E aí qual é a missão dessa associação? O que essa associação faz na prática? Então, o objetivo da associação é o quê? É apoiar o surdo. Porque, por exemplo, os surdos precisam ter conhecimento, né, dos seus direitos, e a sociedade também precisa respeitar. E aí a associação defende o direito dos surdos. Por exemplo, defendemos a inclusão de trabalho, a inclusão dentro da sociedade, vários apoios para os surdos. E o surdo, ele precisa ser apoiado. Então, a associação é responsável, né, também tem compromisso de ajudar o surdo dentro da sociedade. A Camila, por exemplo, faz parte da associação. Camila é intérprete. Ela faz parte da direção. Para fazer parte da direção, não tem que necessariamente ser surdo. Pode ser de uma outra pessoa envolvida com a pessoa com essa deficiência. Então, a associação, o objetivo é com o trabalho com as pessoas surdas. Mas também nós temos pessoas associadas ouvintes, que colaboram, que ajudam voluntariamente apoiando a SUS. Porque o nosso trabalho é um trabalho voluntário. Então, sempre precisamos de pessoas para estar nos apoiando. Por exemplo, no caso da Camila, ela é intérprete voluntária da SUS e ela também é diretora financeira da SUS. Então, sempre nós estamos precisando de pessoas, qualquer pessoa, surda ou ouvinte, para nos ajudar. Precisamos de voluntários. Porque o trabalho é grande, né? E são poucas pessoas que possuem tempo, disponibilidade para ajudar. Então, por isso, sempre nós estamos com as portas abertas, procurando por voluntários. Não precisa ser só pessoas intérpretes. Pode ser também contadores, advogados, secretários, para estar nos apoiando. Quem é considerado surdo? Quem é considerado surdo? Tem um grau de surdez? É a pessoa que é totalmente surdo ou a partir de um grau da surdez a pessoa é considerada surda? Então, atualmente, a lei considera a pessoa surda se ela tiver perda de 41 decibéis, perda auditiva. E aí a pessoa ela precisa fazer um exame chamado audiometria para descobrir se ela tem perda auditiva. E também é importante explicar o quê? Que nós temos vários tipos de perdas de audição. Por exemplo,
tem pessoas que perderam a audição por consequências de acidente ou situações congênitas. Então, são vários tipos, né, de pessoas aí que podem adquirir a surdez. Uhum. Quantas pessoas surdas tem hoje em Cachoeiro? Cachoeiro e sul do estado. Existe um estudo que mostra isso? Uma pesquisa que aponta isso? Ou pelo menos uma proximidade disso? Então, o último censo da administração passada, da presidência, já tinha mais ou menos 256 pessoas surdas aqui em Cachoeiro. Fora em outros locais, né? Isso foi na administração passada. Temos muitos surdos, né? Mas eu gostaria de explicar que essa lista foi baseada em pessoas que se comunicam, pessoas que sabem Libras. Mas aqui em Cachoeiro tem muito mais pessoas, né, deficientes auditivas. Porque, por exemplo, as famílias dessas pessoas que são deficientes auditivas, elas fazem leitura labial. E também nós temos muitas pessoas já idosas que têm perda auditiva, né? Então, essa pesquisa ela começou usando apenas pessoas que sabem Libras, mas tem aquelas também que não sabem Libras. Então, por isso que nós precisamos apoio da Secretaria para identificarmos aonde que tem essas pessoas, né, com perda auditiva. Porque a SURSE tem como foco a comunicação em Libras. Mas também está dentro das nossas possibilidades apoiar as pessoas que também possuem perdas auditivas. Uhum. Aí nós estamos falando do último censo, que aponta mais de 200 pessoas em Cachoeiro surdas, mas esse quadro com certeza é maior porque as pessoas que não sabem Libra não tiveram como responder essas perguntas das pessoas que fizeram o censo, é isso? Daquele entrevistador. Sim, sim, a sua fala está correta. Porque as pessoas, por exemplo, que sabem Libras, elas se comunicam. Mas não é só pessoas que utilizam a Libras, né? Tem pessoas também que fazem leitura labial. Mas a SURSE, a Associação dos Surdos, a maioria que nós apoiamos são pessoas surdas, né? Então, por isso que nós precisamos disseminar a nossa responsabilidade, porque tem muitas pessoas que não conseguem se comunicar, né? E elas também não conseguem ser incluídas 100% dentro da sociedade. Por exemplo, se não tivesse a minha presença aqui, atuando como intérprete, ela não conseguiria te entender, né? Então, é por isso que é importante. E o mais grave não é nem ela me entender, sou eu também não entender ela, né? Porque a sociedade precisa compreender que precisa conversar com uma pessoa com essa deficiência. A sociedade no geral é aquela pessoa que vai empregar, é a pessoa que vai comprar numa loja, é a pessoa que vai ser servida num restaurante. Enfim, todo mundo deveria, pelo menos, ter o mínimo de conhecimento nessa questão para conversar, porque nós estamos falando de acessibilidade, não é isso? Então, é muito importante, né, que a sociedade geral, né, tenha essa consciência da importância da Libras. Porque não só, né, a questão de estarmos vivendo na sociedade, mas também de sermos acolhidos, porque a maioria dos surdos são isolados, são excluídos da sociedade. Então, nós queremos que a sociedade ela se conscientize da importância de fazer o curso de Libras, né? Por exemplo, quando ela encontra alguma pessoa na rua, né, que cumprimenta ela,
nossa, ela se sente muito feliz. E nós como surdos, nós temos essa necessidade de nos comunicarmos, né? Então, ela pede que a sociedade também aprenda Libras, né? Nem que seja o básico. E muitas pessoas não sabem, mas nós temos muitos surdos aqui escondidos em Cachoeiro. E por outras pessoas não saberem se comunicar, é uma forma de exclusão na sociedade. Então é importante, né, que todos procurem, tenham interesse em fazer o curso de Libras. Agora, é claro que muito distante ainda do ideal, mas alguns passos já foram dados nos últimos tempos. Por exemplo, nós temos a Camila aqui, e aí nós temos mais um monte de intérpretes aqui na nossa cidade, aqui em Cachoeiro, coisas que nós não tínhamos até um tempo atrás. Então, aproveitar e falar da importância desse profissional também, né? Então, concordo com vocês. Os surdos precisam muito, né, desses profissionais, os intérpretes de Libras, porque, na verdade, o trabalho de interpretação começou dentro das igrejas. Mas hoje, a maioria dos profissionais são da área da educação. Então, nós precisamos de intérpretes em vários locais, em todos os locais. E precisamos valorizar esses profissionais. E ela tem muito orgulho de falar que a existência dela, por exemplo, depende de um intérprete de Libras para ter interação, uma mediação na comunicação. Por isso é muito importante essa valorização do intérprete. E ela gostaria de agradecer a todos os intérpretes de Cachoeiro, né? Porque todos estão fazendo o seu papel. Porque dentro da sociedade nós encontramos muitas barreiras e um distanciamento também. Então, ela, né, representando a comunidade surda, ela é muito importante, né, que se tenha intérprete, não só a nível dentro de Cachoeiro, mas também a nível internacional. Eu vou puxar o intervalo comercial aqui, se vocês permitirem. Vou puxar o intervalo comercial, vou voltar para a gente falar de todas as dificuldades que um surdo enfrenta no dia a dia, no trabalho, na escola, e falar principalmente o seguinte: hoje a lei ela ampara a pessoa com essa deficiência e outras também, por exemplo, na sala de aula, preciso que tenha um intérprete, tá? A lei que existe hoje, ela já contempla ou não? A gente precisa avançar, ter outras leis para a gente avançar. A gente volta a falar disso depois do intervalo comercial. Já, segura aí. Seguindo aqui com o nosso programa no oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, melhor linguiça para o seu churrasco é na Cofrio, temperada, suculenta, gostosa, é a melhor do Brasil. Com ela você faz aquele churrasco que arrebenta a boca do balão, sucesso com todo mundo, porque é feito com carne pernil, carnes nobres, selecionada, deliciosa. Tem aquelas marcas que depois de assada resseca. A linguiça da Cofrio, amigo, com aquela suculência, com aquele tempero que só ela tem. É a melhor do Brasil. Hoje recebendo aqui Patrícia Brites, presidente da Associação dos Surdos de Cachoeiro, a intérprete Camila Passos, aqui conversando com a gente, batendo um papo com a gente. Setembro é o mês, Setembro Verde é o mês da pessoa com deficiência. Dia 26 de setembro é o dia do surdo em Cachoeiro. É isso mesmo? Da pessoa com surdez? Como é que é o nome que se dá? Isso, dia 26 de setembro é o dia que comemora-se, né, o Dia Internacional dos Surdos. Dos surdos. Isso. Uhum. Vamos falar Dia Nacional. Nacional. Isso. Vamos falar um pouco das dificuldades do surdo no mercado de trabalho, por exemplo. O mercado de trabalho está preparado para contratar uma pessoa surda ou não? Então, aqui em Cachoeiro, normalmente, por exemplo, muitos surdos, eles se encontram desempregados, né?
e eles não conseguem participar de entrevistas, né? E também falta essa divulgação das oportunidades de trabalho. Ou às vezes, quando é divulgado vagas de trabalho, são vagas simples que não combinam com o perfil profissional dos surdos. Então, por exemplo, aqui em Cachoeiro falta oportunidade, né, para os surdos, falta as empresas abrirem mais oportunidades. Por exemplo, nós temos existe uma lei que a empresa, ela precisa, uma empresa, eu acho que a partir de 100 funcionários, ela precisa destinar uma parte daquelas pessoas que vai com X% para a pessoa com deficiência. Isso contempla? A empresa realmente contrata? Ou o surdo, por exemplo, ele é deslocado para um cargo, por exemplo, que não condiz com a sua capacidade, com a sua formação? Então, é importante esclarecer que a lei de contratar pessoas com deficiência, de uma forma geral, as empresas, por exemplo, sempre vê a contratação de surdo como uma forma de ter mais despesa. Por quê? Porque geralmente as empresas preferem contratar outras deficiências. Por exemplo, ela, né, a Patrícia, ela consegue se comunicar facilmente, ela faz a leitura labial, mas tem outros surdos que não sabem, que precisam da utilização da Libras, né? E aí parece que as empresas só chamam outras deficiências. E aí, por exemplo, as empresas preferem contratar outras deficiências, pessoas com baixa visão, pessoas cadeirantes, e evitam de chamar surdos. E nós, pessoas com deficiência, sentimos essa preferência, né, de deficiência. Sabe? Parece que não é dada oportunidade para os surdos. Por exemplo, aqui em Cachoeiro, uma realidade que acontece são vagas de trabalho para os surdos somente em supermercados para carregarem caixas pesadas. Então, quase não tem oportunidade para a maioria dos surdos, né, de encontrar aí um desenvolvimento. E aí, uma única forma de conseguirmos uma formação vaga de acordo com a formação é se for professor de Libras dentro da escola. Então, falta oportunidade também, né? Sentimos também um preconceito, um capacitismo. É como se o surdo não fosse capaz. Então, por exemplo, nós temos vários surdos com ótimo currículo que só estão esperando oportunidade, mas infelizmente a empresa nega. E aí a gente esbarra na comunicação. Onde nós estamos esbarrando? Na comunicação, porque a lei ela exige que as empresas contratam pessoas com deficiência, mas não especifica lá que tipo de deficiência. Aí a Camila fala aqui que na hora da contratação a empresa prefere o quê? Já que ela é obrigada a contratar alguém com deficiência, ela contrata alguém com outra deficiência que não a surdez. Por quê? Por conta eu imagino, por conta da comunicação. E que o surdo não tem nada a ver, é a própria sociedade que deveria estar preocupada com isso, em se comunicar com a pessoa que se comunica, né? A Camila se comunica, a Camila conversa, e conversa bastante, não é? Só que ela tem um outro formato de comunicação. Cabe à sociedade, que fala tanto de inclusão, se preparar para conversar com ela, para falar com ela. Não é isso? Sim, sim. E normalmente, por exemplo, no momento de entrevistas, o RH não contrata intérprete para poder ajudar na comunicação. E aí o surdo ele perde essa oportunidade. Parece que no momento, né, das empresas divulgarem as vagas para deficiente, não oferece uma oportunidade adequada, né, para os surdos. Por exemplo, a empresa divulgou a vaga ou vai divulgar a vaga.
né? Precisa de ter uma equidade. Principalmente, por exemplo, nesse mês de setembro, né? Mas o surdo, se o surdo não consegue vagas, né? Infelizmente, nós temos muitos surdos desempregados. E aí nós temos vários RHs que não contratam intérprete. E aí nós temos também uma outra situação, que é de surdos que escondem no currículo que são deficientes auditivos, né? Com medo de não serem chamados. Por quê? Porque se falar que são surdos, as empresas não vão escolher. Uhum. Agora, isso é muito interessante, nós estamos falando de mercado de trabalho, e aí a gente precisa falar do seguinte, porque alguém vendo a gente na televisão, ouvindo no rádio agora, nesse momento, porque coitadinhos, as empresas deveriam contratar a pessoa com deficiência, principalmente o surdo. A Camila está falando dessa dificuldade e o surdo não está buscando essa piedade. O surdo está buscando respeito, porque tem a mesma capacidade que uma pessoa que considerado que as pessoas falam que é normal. Não é isso? Vocês não estão querendo ser tratados como coitadinhos, não é? Sim, nós queremos respeito e também dignidade. Porque como que o surdo, que ainda não consegue se comunicar, o português, nós sofremos atraso. Por exemplo, foi dado uma oportunidade, né, ou surgiu uma vaga ao surdo. E aí o surdo fica com medo de trabalhar. Por quê? Porque o surdo, ele vive dentro de um mundo visual, né? Sua percepção é o visual. E os surdos, nós temos potencial. Aqui em Cachoeira nós temos muitos surdos que são capazes. Então é muito importante que as empresas deem oportunidade, sabe? Oportunidade de experiência. Nós temos muitos surdos aqui que são experientes. Além das vagas de trabalho, precisamos também que as empresas contratem intérprete para ajudar, sabe? Que olhem para nós com mais humanidade. E nós precisamos que a sociedade nos veja e compreenda que nós somos capazes, né? Importante também entender que cada um possui aí a sua individualidade. Uhum. Agora nós estamos falando de mercado de trabalho, onde o surdo vai em busca de um trabalho, de um emprego. Mas a Camila, por exemplo, quando você entra numa loja para comprar uma blusa, um sapato, como é que é? Quando você entra num restaurante sozinha, à la carte, para você pedir uma comida, como é que é? Por exemplo, aqui em Cachoeiro, como é que você se vira? Como é que você é tratada? Então, normalmente, as pessoas não sabem Libras. Antes de eu sair de casa, eu digito o texto no celular ou eu pego a caneta, escrevo no papel e mostro a pessoa. Mas antes ela se identifica, ela explica que ela é surda, né? E ela pede a caneta ali para poder escrever, para a pessoa poder ler e entender a necessidade dela. E isso acontece em qualquer lugar. Uhum. Deixa eu falar um pouquinho com a Camila de acessibilidade. Porque até um tempo atrás, muito pouco tempo atrás, quando a gente falava de acessibilidade, falava assim, tem que ter uma rampa, tem que ter um elevador, porque acessibilidade era debatida só com isso. E acessibilidade é algo muito maior do que isso, o elevador, a rampa, não é isso? É algo muito mais profundo, algo muito maior do que aquilo que a gente discutia 10, 20 anos atrás, não é isso? Sim. Cada pessoa com deficiência precisa de ter um tipo de adaptação. Por exemplo, eu que sou surda preciso de intérprete.
Então, vai depender de cada deficiente, né? A sociedade no geral e a imprensa, que tem um papel importante, também ela está dizendo, Camila está dizendo aqui o seguinte: nosso programa é o primeiro a abrir espaço para uma entrevista como essa. Não teve ainda. Então a imprensa, eu até aproveito, o programa eu já coloquei aqui à disposição, dizer o seguinte: vamos utilizar mais um programa para a associação conversar mais com a sociedade. Mas eu aproveito meus colegas de outras emissoras também, que façam o mesmo, que ofereçam espaço, porque a imprensa pode fazer um papel, pode ser o diferencial nessa questão que nós estamos discutindo aqui. Sim, sim. E a Patrícia gostaria de agradecer a oportunidade por ter vindo aqui. E ela espera também que outras empresas, né, nos deem a oportunidade de divulgarmos o nosso trabalho da associação. Isso é muito importante também para entender, né, a necessidade das pessoas surdas. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Uma honra receber vocês aqui. Camila, obrigado, tá? Obrigado, Camila. Eu que agradeço pela oportunidade. Aí hoje conversei com Patrícia Brites, ela é presidente da Associação dos Surdos de Cachoeiro de Itapemirim, e a intérprete Camila Passos, que as duas estiveram aqui no programa conversando com a gente, clareando um monte de coisa, e sai daqui e deixa a gente, olha a nossa responsabilidade, como nós estamos distante disso, né? A gente fala de acessibilidade, e o que é que nós fazemos para isso? Muito pouco. Então, eu agradeço demais, uma honra, uma alegria muito grande. Fechando aqui o nosso programa na Rede Brasil de televisão, de volta amanhã, se Deus quiser. Um beijo para você.